que vai ser o início. Nós vamos marchar da Presidente Vargas até a Apoteose, e lá nós vamos encerrar, e lá vai ter, amém, muita coisa boa, vai ter louvor com vários irmãos queridos. Então, se prepare para você ir conosco dia 13, porque vai ser uma bênção marchar para Jesus. Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo, Josué capítulo 1, amém? Josué capítulo 1, no versículo 1, diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, querido? Amados, a posse da terra prometida era o maior sonho do povo hebreu. O maior sonho que esse povo tinha era apropriar da terra prometida. E no total, querido, foram quase 5 séculos de espera. Foram mais de 400 anos de escravidão no Egito. Depois nós sabemos que levaram também um bom tempo caminhando no deserto até chegar na terra prometida. Agora, querido, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, podemos ver que a oportunidade de ter essa terra estava agora diante dos olhos deste povo. Os olhos deste povo, querido, já contemplava a terra, e não de uma maneira espiritual somente,
mas eles viam naturalmente a terra de onde eles estavam. Mas antes, querido, de tomar posse, eles teriam que atravessar o Rio Jordão. Eles teriam que atravessar este rio e vencer os inimigos que estavam do outro lado. Para tomar a posse dessa terra que estava diante deles agora, diante dos olhos, isto era necessário. Atravessar o Rio Jordão e vencer os inimigos que estavam do outro lado, os poceiros que estavam naquela terra. Querido, na nossa vida, querido, nós enfrentamos batalhas semelhantes, batalhas, querido, aonde nós devemos lutar para conquistar, querido, aquilo que Deus tem para nós. Batalhas que nós lutamos, querido, travamos, para alcançar, querido, aquilo que é promessa de Deus. E muitas vezes, querido, e a maior batalha, melhor dizendo, a maior batalha que nós travamos na nossa vida, não é para conquistar uma extensão de terra, como esse povo estava prestes a conquistar. Mas a maior batalha, querido, que nós travamos, querido, no nosso dia a dia é para conquistar a salvação. Embora nós sabemos que Jesus já a tenha conquistado, querido, na cruz, cabe aquele que realmente deseja possuí-la, deseja possuir a salvação, cabe aquele que verdadeiramente deseja alcançá-la, viver, querido, num combate diário, confrontando, querido, os inimigos espirituais, confrontando os inimigos, querido, que nós temos, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados, contra potestades, contra as forças espirituais do mal. Então, aqueles que desejam verdadeiramente conquistar esta salvação, ele tem que lutar diariamente contra esses inimigos. Não é verdade? Quem tem muitas lutas aí espirituais, pisca os olhos aí. Querido, aqui nesse texto o Senhor fala a Josué, servidor de Moisés. Querido, uma das maiores características que eu vejo neste homem é a fidelidade dele a Moisés, a lealdade dele ao ministério de Moisés. Eu citei um texto agora há pouco: nenhum atleta é coroado se ele não competir conforme as regras. Josué, ele só foi coroado depois da morte de Moisés, e coroado como, podemos dizer assim, como aquele, querido, que agora conduziria o povo no lugar de Moisés, porque Josué, ele competiu conforme as regras. Porque se existe uma coisa, querido, que Deus abomina, uma delas é a ingratidão,
e a outra é rebeldia. Tanto é que a Bíblia diz que que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Deus abomina. Josué só estava sendo agora, vamos dizer, promovido, porque Josué, ele manteve o seu coração fiel a um projeto e fiel, querido, à autoridade que estava sobre ele. E Deus fala a Josué: levanta, Josué. Levanta, Josué, porque você agora, você vai conduzir este povo à terra que eu prometi. Você vai levar esse povo até a terra da promessa. É você, Josué, levanta. Naquele momento, querido, que Deus falou a Josué, ele poderia ter dado desculpas a Deus, para não aceitar aquela missão. Você imagina, querido, você ser um líder no lugar de Moisés? Hã? Josué, ele poderia ter dado várias justificativas tais como: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para estar no lugar de Moisés? Quem sou eu, Senhor, para substituir este homem? Josué poderia ter dado várias desculpas: Senhor, as pessoas não vão me ouvir. Elas estão acostumadas a ouvir Moisés. Quem sou eu diante de Moisés? Josué, ele poderia ter dado muitas desculpas. No entanto, querido, Josué não falou nada disso. E certamente Josué tinha dentro de si temores. Certamente Josué, querido, tinha dentro de si os seus medos, como qualquer um de nós temos. Verdade ou não? Sim ou não? Mas, querido, pelo contrário, a Bíblia nos mostra que Josué, ele absorve o encorajamento que Deus, o encorajamento que o Senhor, querido, estava ministrando a ele. E ele abraçou, querido, a sua responsabilidade. Ele abraçou a responsabilidade que estava sendo colocada diante dele. Ele não deu desculpas. Querido, e olhando esse texto, eu chego a um pensamento. Quantas pessoas, querido, perdem a oportunidade porque elas fogem da responsabilidade? Quantas pessoas perdem a oportunidade porque elas fogem da luta? Quantas pessoas, querido, desenvolvem um comportamento omisso, desenvolvem um comportamento medroso, um comportamento viciado em dar desculpas? Quantas pessoas não alcançam, querido, não vencem as suas lutas, não vencem, querido, os seus desafios, porque eles fogem, eles perdem a oportunidade, porque fogem das lutas.
dando desculpas, sendo omissos, sendo medrosos. Dando desculpas ao Senhor. Nós podemos ver, querido, que muitas pessoas estão fracassando em todas as áreas da sua vida por causa disso. Por causa da omissão. Porque são medrosos e porque acostumaram a dar desculpas. Josué certamente tinha os seus medos. Josué certamente, querido, tinha as suas limitações. Mas no momento em que o Senhor o desafia, no momento em que o Senhor coloca uma responsabilidade diante dele, ele não deu desculpas. Mesmo com os seus temores, mesmo com as suas limitações, Josué absorve o que Deus estava falando. Então, querido, se você quer, querido, se você não quer perder as oportunidades, não seja como muitos que são omissos, que são cheios de desculpas, no momento que a oportunidade chega. Josué não foi assim. Analisando esse texto, querido, eu chego à conclusão de outra coisa, a um pensamento de outra coisa, que jamais haverá conquista se não dermos passos em direção, querido, ao que queremos. Jamais nós vamos conquistar algo se nós não dermos passos em direção àquilo, querido, que nós queremos. O Senhor foi bem claro a Josué, dizendo: Josué, o lugar que você pisar a planta do pé, será a herança de vocês. Querido, pisar a planta dos pés significa ocupar o território, dar passos em direção, querido, àquilo que queremos. E era desta maneira, querido, que o povo se estabeleceria na terra, pisando, enfincando os pés naquele território, colocando os pés, querido, e declarando que aquele lugar era deles, ou tomando posse que aquele lugar pertencia a eles. Pisar, querido, os pés, a planta dos pés significa isso, ocupar o território. Muitas batalhas, querido, viriam pela frente. Haviam povos inimigos, haviam, querido, nações inimigas ali do povo de Deus. Muitos desafios viriam pela frente. 7 nações ocupavam, querido, Canaã. Mas para que eles pudessem tomar posse, eles tinham que dar passos em direção àquilo que eles queriam. Amém? Eles não poderiam ficar ali, querido, diante do Jordão, só o quê? Contemplando a terra. Observando a terra. Que coisa linda, maravilhosa. Olha só lá. Eles não poderiam ficar assim. Querido. Eles tinham que dar passos em direção, sabendo, querido, que o confronto com o mal era inevitável, sabendo que o confronto, querido, com os inimigos seria algo inevitável. Mas se eles não dessem passos em direção à terra, não conquistariam a terra.
Quantos estão entendendo? Diz aleluia. Você quer conquistar, querido, aquilo que você quer? Para você? Então começa a dar passos em direção a isto. Porque o lugar que você pisar a planta do vosso pé, Josué, eu te darei. Aleluia. Começa a demarcar o território que você quer conquistar, meu irmão. Outra coisa, querido, analisando esse texto, eu chego a outro pensamento que para nós apropriarmos, querido, do milagre que desejamos, nós precisamos manifestar uma fé aguerrida. O povo estava prestes, querido, a enfrentar inimigos superiores em força e em número. Para vencer esses inimigos, querido, era necessário uma fé aguerrida. Nós precisamos ser ousados, querido, contra os problemas. Crendo, acreditando que a nossa vitória, ela vem do alto, ela vem do Senhor. O Senhor falou para Josué: Josué, ninguém vai poder te resistir, Josué. Como eu fui com Moisés, serei contigo, Josué. Então nós precisamos ter uma fé aguerrida, na certeza que a nossa vitória vem do alto, que a nossa vitória vem do Senhor. E se Ele é por nós, querido, quem será contra nós? Ah, querido, nós somos fortes quando nós mantemos firmes na fé. Você e eu precisamos ter esta fé aguerrida. Mesmo diante, querido, das dificuldades, o povo sabia que os inimigos que estavam lá eram mais numerosos do que eles e mais fortes. Eles sabiam da dificuldade. Eles sabiam das tribulações que eles iam enfrentar. Eles sabiam das situações. Mas o Senhor falou a eles: seja forte, seja corajoso. Temos que ter essa fé aguerrida para vencermos. E por último, a sua vitória, a minha vitória, ela está condicionada à obediência. Fala para o irmão que está do seu lado, fala: a sua vitória está condicionada à obediência. Sem a obediência, esse povo fracassaria. Assim, querido, como a geração antiga fracassou e morreu no deserto. A geração antiga fracassou e morreu no deserto por causa de quê, irmãos? Desobediência, rebeldia. Os que se rebelaram certa vez com Moisés, a terra abriu e engoliu eles. Os que murmuraram ficaram pelo caminho. Uma geração inteira, querido, por causa de desobediência, morreu no deserto. Por isso que o Senhor fala a Josué: Josué, medita naquilo que Moisés, na lei que Moisés te deu. Medita nela, Josué. E dela, Josué, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Josué, se mantém na obediência.
Mantenha o seu foco na obediência. A orientação do Senhor aqui, querido, foi rigorosa. Não desvie para a direita e nem para a esquerda. Medita nesta lei de dia e de noite. Não se aparte dela. Obedeça, Josué. Porque a vitória de vocês está condicionada à obediência. Aleluia. Então, querido, grave isso. A sua vitória, a minha vitória, ela está condicionada à obediência. A obediência, na maioria das vezes, é o caminho mais doloroso, mais difícil. Mas a vitória conquistada na obediência, ela é uma vitória sólida. A conquista, querido, alcançada na obediência, ela é uma conquista sólida. Aleluia. Então obedeça. Mantenha o seu foco, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Seja obediente, seja fiel, seja leal. Porque você vai alcançar todas as promessas que Deus tem para a tua vida. Amém? Quantos recebe aí, diz aleluia. Quantos recebe, diz glória a Deus. Então, querido, o restante da história nós sabemos. O Jordão estava cheio, eles colocaram o pé nas águas, o Jordão se abriu, eles passaram a seco, os inimigos estavam do outro lado, eles lutaram contra os inimigos, venceram os inimigos e tomaram posse da promessa. Aleluia. Então, querido, possamos aprender com aquilo que o Senhor falou a Josué. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome do Senhor. Pare de dar desculpas. Josué não ficou apresentando desculpas. Dê passos em direção àquilo que você quer. Amém, querido? Tenha uma fé aguerrida. Sabedor, querido, que muitas vezes você vai enfrentar situações que parecem ser maior do que você. Mas tenha uma fé aguerrida. E não se esqueça que a sua vitória está condicionada à obediência. E a vitória conquistada na obediência, ela é uma vitória sólida. Aleluia. Então, querido, em nome de Jesus, ore agora. Fala, Senhor, em nome de Jesus, que eu possa, Senhor, ser um guerreiro, como Josué. Um guerreiro que não ficou dando desculpas para o Senhor. Omisso. Medroso. Senhor, que eu não seja assim, mas que eu seja como Josué. Um homem que não fugiu da responsabilidade. Que não foi omisso, Senhor. Um homem, Senhor, que deu passos em direção àquilo que ele queria. Que teve uma fé aguerrida diante de inimigos.
que eram mais numerosos do que eles, inimigos que eram fortes, mas que possamos, Senhor, ter uma fé aguerrida, ao ponto, Senhor, de podermos, Senhor, profeticamente, ser, ó Deus, agir, ó Deus, como Josué, diante das muralhas de Jericó. Que fé foi essa, Deus? Um homem que acreditou que dando voltas em volta daquelas muralhas, porque o Senhor tinha falado para ele fazer isso, ele deu voltas, ó Deus, e através da obediência, as muralhas ruíram, as muralhas caíram. Senhor, nos leva a ter esta fé aguerrida. Senhor, nos leva, Senhor, a andar na obediência, mesmo que algumas vezes, ó Deus, ou melhor dizendo, muitas vezes vai parecer algo absurdo. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Senhor, por cada um, Senhor, nesta noite. Senhor, abençoa meus irmãos, Senhor, que cada um, Senhor, se fortaleça, saiam daqui hoje, Senhor, fortalecidos pelo Senhor, fortalecidos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, dispostos a darem passos em direção àquilo que eles querem, dispostos a ter uma fé aguerrida, dispostos a obedecer a Ti, dispostos, ó Deus, a ir para a luta, Senhor, não se acovardar, não se esconder atrás das desculpas. Meu Deus, eu oro por cada um, Senhor, nesta noite. Abençoe cada um e leve cada um aqui, Senhor, a viver o sobrenatural, como Josué viveu, Senhor. Josué, Senhor, viu, Senhor, o Senhor agiu de maneira poderosa, Senhor, através da vida dele. Josué viu, Senhor, a terra parar, Senhor, e o sol, Senhor, se deter. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoe, Deus, cada um. Senhor, eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore junto comigo, fala assim: Senhor, assim como Josué, eu também vou conquistar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu vou dar passos em direção à promessa. A minha fé será aguerrida. Eu vou andar em obediência. Não vou fugir das responsabilidades, dando desculpas, mas eu vou, Senhor, eu vou conquistar aquilo que o Senhor tem para mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, querido, bem forte. Glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Quantos recebeu aí, dão glória a Deus. Quem recebeu aí de verdade, diz aleluia. Então, querido, um beijo no seu coração, vai na paz. Você que é da liderança e foi convocado, pode ficar em nome de Jesus. Pode ficar, não deve ficar, amém? Aleluia. E os demais, Deus te abençoe em nome de Jesus. Vão na paz em nome do Senhor. Você não pode desistir agora.